Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, trazendo as melhores informações para todos vocês, patriotas de todo o Brasil e do mundo. E o desespero toma conta aí do governo Lula. Lula que já está pensando na reeleição em 2026, desesperado aí se ele vai se candidatar novamente ou se tem alguma pessoa para colocar no seu lugar de confiança, alguém que tenha realmente poder de vencer as eleições. Mais um desespero também do Tarcísio aí, que foi pego no pulo, infelizmente. Vocês vão assistir até o final e vão entender do que se trata esta matéria. Mas eu já vou pedindo para você ir colocando aqui nos comentários de qual cidade você está nos assistindo. Coloque a cidade e a região que você está neste momento. Sem mais enrolações, já vou pedindo para você deixando o like no vídeo, compartilhe esse vídeo ao máximo de pessoas e se você não é inscrito, se inscreva aqui nesse canal para fazer parte desta família patriota. Sem mais enrolações, bora pro vídeo, pessoal. Querendo ou não, Lula agora se vê obrigado a procurar alguém para ocupar o espaço que ele vai deixar em 2026. Eu digo isso porque ontem mesmo saiu uma pesquisa mostrando que 60% da população brasileira não quer que Lula sequer tente a reeleição. E a maioria dessas pessoas, assim, um número expressivo, está entre os mais pobres. Parece que os mais ricos não gostam do Lula, mas os mais pobres odeiam. Tá ficando difícil ir no supermercado fazer compras, tá difícil pagar as contas, tá difícil arrumar emprego. Então são os mais pobres aqueles que primeiro estão sentindo o desgoverno, né, as consequências do desgoverno. Lula agora ele está numa situação, ele vai ter que encontrar alguém para ocupar o espaço que ele vai deixar. Quem seria essa pessoa? Algumas pessoas falam de Janja, não tem a menor possibilidade. No mundo político todos sabem que Janja é apenas um artefato decorativo. Alguns falam do Haddad, não tem como, perdeu feio em São Paulo, já perdeu a corrida para a presidencial e a economia está indo aos frangalhos debaixo do comando dele. Qual é o nome que poderá ser o possível nome para enfrentar Lula em 2026? Vamos lá. São Paulo. Querendo ou não, o resultado que nós estamos vendo em São Paulo agora é assustador. A verdade é, ótimo, graças a Deus Boulos não vai ganhar, as pesquisas já mostram que ele não tem chance de virar o jogo agora, mas, meus amigos, querendo ou não, ele está com 40% dos votos da maior cidade do Brasil. Esse invasor de propriedade privada aqui, esse cara que não tem o mínimo de escrúpulos, está com 40% dos votos da maior cidade do Brasil. Talvez ajude um pouco o fato da pessoa com quem ele está concorrendo não é uma pessoa assim de grande paixão, né, que a gente tenha vontade de fazer campanha. Mas isso aqui é um número assustador, sim. E não é uma coisa nova. Ele teve o mesmo resultado praticamente contra o Bruno Covas em 2020. Se você vê o resultado do segundo turno, ficou lá Boulos com 40%. Aparentemente, ele continua com esses 40% agora. Isso em São Paulo é um número expressivo. Então nós vemos aí a possibilidade de que Lula seja obrigado a escolher esse invasor, chefe de uma organização criminosa, que é o MTST, para ocupar o seu lugar em 2026. A nossa sorte. Lula é uma pessoa tão retentora, tão egoísta, que ele nunca se preocupou em criar a próxima geração do PT. Teve uma outra pesquisa que mostrou recentemente, um estudo, mostrando que dos novos políticos vereadores do Brasil, dos jovens, a maioria é de direita. Existem hoje poucos jovens de esquerda entrando na política. Lembrando, eles dominam o entretenimento, dominam a indústria cinematográfica, os sindicatos, a educação, as faculdades são praticamente completamente dominadas pela esquerda, mas eles não estão conseguindo mais sequestrar a mente dos nossos jovens como já foi um dia. Tanto é que dos jovens que entraram para a vereança agora no Brasil, a maioria é do PL, é de direita. O PL foi esmagadora, de forma esmagadora, né? O maior partido a colocar jovens. Na cidade de São Paulo, por exemplo, os mais jovens lá são do PL, são jovens de direita. Então Lula está numa situação onde ele vai ser obrigado a encontrar alguém para ocupar o lugar que ele vai deixar. Só que ele nunca fez isso. Ele nunca confiou em ninguém, ele nunca deu espaço para ninguém. Quando ele dava espaço para alguém, tinha que ser alguma marionete. Como foi o caso da Dilma, como foi o caso do Haddad. Uma marionete é a pessoa pela qual ele possa ter completo controle e ciência de que essa pessoa vai fazer única e exclusivamente o que ele mandar. É mais ou menos o que ele está fazendo, colocando o Galípolo agora no Banco Central.
Então nós estamos numa situação que eu vejo como esperançosa. Vamos lá. A única pessoa que pode ocupar, que eu vejo possível de ocupar, é esse cara aqui. Que no Brasil tem uma rejeição tremenda. Tremenda. Ele tem muito voto em São Paulo, é perigoso, mas no Brasil o povo brasileiro conhece a história do Boulos. Todas as outras pessoas que tentaram subir na esquerda foram destruídas pela própria esquerda, enquanto do lado da direita, Bolsonaro ajudou a criar novas lideranças. Nicolas, André Fernandes, Bia Kicis, eu, várias outras pessoas tiveram um empurrão, a ajuda do Bolsonaro, e a prova está agora nessa campanha para a prefeitura, onde ele está ajudando novas lideranças a ocuparem espaço na política. Estamos, aos poucos, virando o jogo. Agora, Lula não tem o que fazer. O que ele vai fazer? Passar para o Haddad? Não pode. Para a Janja? Não tem a menor possibilidade. Para Flávio Dino, ele colocou no STF. O que vai sobrar para o Lula fazer? Vocês estão entendendo que a gente está chegando próximo ao fim do PT, e o fim do PT vai ter uma sincronia muito próxima com o fim do Lula. Pesquisas mostram que 60% não querem o Lula indo para a reeleição. 60%. Isso é impressionante. 60% quer o Lula fora. E principalmente os mais pobres. Finalmente o ministro da Fazenda, o iluminado Haddad, admite que ele está preocupado. Afinal de contas, são tantas coisas ruins acontecendo que mais cedo ou mais tarde o Haddad teria que admitir que está preocupado. Será que ele está preocupado com o rombo de 7 bilhões das estatais? Nós estamos levando um prejuízo como nunca antes, prejuízo recorde das estatais que no governo Bolsonaro estava dando lucro? Ou é o rombo fiscal mesmo, levando o Brasil para o buraco? Ou é por causa dos aumentos de impostos que estão impedindo a população brasileira de comprar as mesmas coisas que eles compravam há 2 anos atrás? Será que é a fuga de um investimento internacional em 40%? Ou é o aumento dos juros da taxa Selic? O que será que está preocupando tanto o Haddad? Já sei, é a gasolina que está 6,40 na maioria dos postos no Brasil? Ou é as passagens de avião que estão exorbitantemente mais caras? Ou é o que o povo brasileiro não consegue mais comprar as brusinhas da Shein, porque agora tem que pagar os 16 bilhões da Lei Rouanet? O que será que está preocupando o nosso grande iluminado ministro da Fazenda, que semana passada foi vaiado no evento dos corretores? Preste atenção nisso aqui. Ele foi dar uma entrevista e ele disse o seguinte: o nosso grande iluminado ministro Haddad diz estar preocupado com o mundo mais conservador. Não é o rombo, não é a inflação, não é o preço das coisas, não é o prejuízo, não são os impostos, não é a destruição econômica do Brasil. Não é isso que preocupa o ministro. O Haddad está preocupado com o mundo mais conservador. Vamos lá. O ministro da Fazenda declara que nunca viu um país ir para frente negando as evidências científicas. O negacionismo, né? É o mesmo governo que está com recorde de mortes por dengue, ou o governo que acabou de transplantar órgãos infectados com HIV para 6 inocentes, porque eles revogaram a portaria que impedia que isso pudesse acontecer. O ministro da Fazenda, Haddad, nessa segunda-feira, que ficou preocupado com o resultado das eleições municipais do país. Declarou que o conservadorismo, com discurso anticientífico e antidemocrático, tem ganhado força. Afirmou que a humanidade precisa de mais centralidade do ponto de vista racional. O mundo está mais conservador e muito mais distópico do que a gente imagina. Hoje tem espaço para todo tipo de retórica. Aquilo que parecia improvável 10, 20 anos atrás, graças a Deus, hoje está se tornando real, né? Improvável do ponto de vista retórico, hoje existe lugar de fala, como se diz no jargão usual, para qualquer um. Existe lugar de fala para qualquer narrativa. Uai, você está querendo censurar a fala do povo também? É isso? Ele afirmou que o discurso conservador está ganhando força, apesar de imaginar que ficaria para trás. Declarou haver um discurso anticientífico, antidemocrático e intolerante. Peraí, vamos lá. Esse é um cara que está com o governo que apoia o Maduro, que está junto com o terrorismo, que apoia o Putin, que apoia narcotraficante, e vem falar que o conservador é antidemocrático. Como é que pode, gente? Como é que esse pessoal consegue ver nessa bolha ideológica? Aí nós somos os negacionistas. É o pessoal que está matando o povo por dengue, é o pessoal que não está distribuindo a vacina e que faz bate-cu com dança sensual do Ministério da Saúde. Você vê que mesmo gente que come com garfo e faca fala contra a vacina.
fala contra a mudança climática. É uma situação que, para mim, que vem de uma universidade, me preocupa. Declaro isso. Não nos leva para um bom lugar. Haddad diz que o Brasil precisa ser cada vez mais amarrado às evidências empíricas, à ciência, à liberdade e o respeito às diferenças. A economia se compõe com um tipo que precisa... Meu amigo, tudo isso que você falou, ciência, tudo veio do conservadorismo, tá? A ciência, através de evidências empíricas, tudo foi conservadorismo que desenvolveu. Tudo tem base no conservadorismo. O Haddad está preocupado, gente. O fato da direita está crescendo. Ele não está preocupado com o preço dos alimentos, o preço da gasolina, a economia do Brasil, não. Era o que ele deveria estar se preocupado, ele não está nem aí. Porque na cabeça dele, o plano está funcionando. E qual é o plano? De colocar o Brasil na miséria, dependente de programas assistencialistas, para criar um gigantesco curral eleitoral, para reeleger sempre os mesmos criminosos da facção que ele faz parte, que é o Partido dos Trabalhadores. Essa é a única preocupação deles. O objetivo deles não é prosperidade, é colocar todo mundo na miséria, ou o maior número de pessoas possível, dando migalha e controlando essas pessoas através da migalha. Quanto mais miserável uma nação, mais facilmente ela é controlada. Isso é empírico, pode-se dizer. Tá? É uma verdade axiomática. Quanto mais miserável, quanto mais pobre, mais facilmente ela é controlada. Esse é o plano do ministro da Fazenda, que esses dias para trás foi vaiado. É brincadeira. Mas pelo menos alguma coisa o preocupa, né? Um abraço. E por isso que eu tenho que trazer para vocês uma mentira que o governador Tarcísio tentou meter para cima da direita para justificar, graças à maravilhosa pressão de vocês, o Tarcísio acusou que sentiu e começou a tentar se justificar das relações próximas dele com o Kassab. Já está todo mundo careca de saber, mas não custa lembrar que o Kassab é presidente do PSD, o partido que está travando o impeachment do Alexandre de Moraes no Senado, e ele é o secretário de Relações Institucionais do governo do Tarcísio, enorme poder no governo do Estado, liberou o partido dele para apoiar o Lula em 2022 e já foi, até mesmo, chefe do Alexandre. Então, evidentemente, tá aqui, ó. Quando eu digo que foi chefe do Alexandre, é isso aqui. O ministro do STF que autorizou a operação contra Kassab já foi seu secretário em São Paulo. O Alexandre já foi secretário do Kassab. Então, evidentemente, ter ligações com pessoas como Kassab, principalmente no cargo mais importante do governo de São Paulo, né, como braço direito do governador, secretário de Relações Institucionais, faz com que o Tarcísio seja constantemente questionado. E aí, numa dessas ocasiões, o Tarcísio falou o seguinte sobre a relação dele com o Kassab para se justificar. Por que você mantém o Kassab no governo, né? A direita reclama muito comigo. Você tinha que ter mandado o cara embora. Eu tenho um governo federal do PT. Então, se o presidente da República fosse o Bolsonaro, minha vida era outra. Ah, é? Eu tenho um cara aqui que funciona como um para-raio. É uma contenção às investidas que eu recebo de lá. Sim. E mais ou menos quando eu preciso de um bloqueio, está aqui uma pessoa que faz esse bloqueio para mim. Então é uma questão de sobrevivência. Né? É uma questão de estratégia. E às vezes as pessoas não fazem essa leitura. Porque está todo mundo muito de saco cheio, está todo mundo muito emocionado. Agora, tem hora que você tem que ser extremamente frio, extremamente racional. Rapaz, que homem racional, que homem frio. Porra. Se todo mundo... Se eu ganhasse $1 para cada um que justificasse frouxidão com estratégia, eu, não precisava mais de apoiador. Tava garantido. Então vocês vejam só. O Tarcísio está justificando a relação com o Kassab em cima da seguinte ideia. Eu tenho o Kassab no governo de São Paulo porque eu tenho o Lula na presidência da República. E o Kassab funciona como um para-raio, uma contenção que bloqueia as investidas de Brasília contra mim. E o Tarcísio chega a afirmar que caso o Bolsonaro fosse presidente, a vida seria outra. Será? Porque a história não é bem assim. E eu disse isso no meu X. O Tarcísio se aliou ao Kassab
no primeiro turno das eleições de 2022, enquanto o Bolsonaro era o presidente. E a eleição federal estava indefinida. Ah, não, mas Paulo, eu não acredito em você. Eu só vi o Tarcísio com o Kassab depois que ele foi eleito. Essa é uma das belezas da internet. A internet tem uma memória muito melhor que a minha. Então vejam essa reportagem da CNN de 16 de agosto de 2022, quase 2 meses antes do primeiro turno. Vejam aqui. O que está dizendo aqui? Kassab declara apoio a Tarcísio e a Marcos Pontes, candidatos de Bolsonaro em SP. Olha que loucura. Felício Ramuz, é o nome desse cara? Do PSD, é o candidato a vice-governador na chapa do ex-ministro da Infraestrutura. Peraí. Tarcísio, como é que você manda um caô desse de que tua aliança com o Kassab é porque o Lula é presidente, se tua aliança com o PSD, inclusive com o teu vice, veio no primeiro turno das eleições? Do que você está falando? Você fala de que precisa do Kassab porque o Lula é presidente e ele precisa de alguém para proteger ele em Brasília, né? Você. No entanto, você e o Kassab estavam juntos muito antes do Lula ser eleito presidente. Paulo, o fato do Kassab apoiava o Tarcísio não significa que o Tarcísio apoiava o Kassab. Mas por quem é o vice-governador de São Paulo? Esse Felício Ramute? Gente boa, gente boa aí. Chuta aí, dou 10 segundos para você chutar o número do partido do Felício Ramute. Acertou, quem escreveu 55, pô, PSD. Então não tem como sequer cogitar que a época da reportagem da CNN, o Tarcísio e o Kassab não eram aliados, que não haviam feito acordo político, já que o cara que foi candidato a vice na chapa com o Tarcísio era justamente do partido do Kassab, porra. E aí é o seguinte, você analisa o quão benéficas ou maléficas foram os acordos políticos pelos resultados que eles geraram. É justo, não é isso? O que nos leva a perguntar, então, quais foram os resultados gerados pro Brasil da parceria Tarcísio-Kassab. Eu sei os resultados pro Alexandre. Não é uma resposta positiva para o Brasil. De um lado, a gente tem o Tarcísio, um dos governadores mais populares do Brasil, governa o estado mais rico do Brasil, segundo maior orçamento da América Latina, controla uma das máquinas públicas mais poderosas do mundo, com um poder imenso de negociação na mão. Do outro lado, a gente tem um sujeito altamente impopular, cujo papel seria servir como para-raio e resolver os problemas em Brasília. Quem é o mais forte entre os dois? O Kassab ou o Tarcísio? De novo, compara os resultados. O padrinho político do Tarcísio, o presidente Bolsonaro, o homem que colocou ele na política, está inelegível, sem passaporte. O grupo político do Tarcísio está sendo ampla e explicitamente perseguido pelo Supremo Tribunal Federal. Milhares de pessoas lá que estavam no 8 de janeiro, muitas das quais votaram no Tarcísio, estão presas e sendo condenadas por crimes que não cometeram. Vários colegas do Tarcísio sofreram o pão que o diabo amassou. O colega de farda, inclusive, alguns colegas de farda, inclusive, né, o Cid. Será que o Tarcísio, jornalistas com passaporte cancelado, será que o Tarcísio não acha que essa gente merece? Esses extremistas merecem? Aí você olha o lado do Kassab. Uma infinidade de cargos para colocar gente ligada ao PSD para trabalhar no governo de São Paulo. Conseguiu
indicar até o procurador lá de São Paulo. Segundo, o partido dele é base do Lula no Congresso Nacional. Votou com Lula, tá aqui. Vejam na tela, 72% das vezes na Câmara e 81% das vezes no Senado. Terceiro, de toda a enorme bancada do PSD na Câmara, você só tem 3 deputados que são classificados como oposição ao governo Lula. De acordo com os votos. No Senado, de toda a bancada do PSD, que é a maior bancada, só tem 2 senadores que são classificados como de oposição. Sendo que um deles só participou de uma votação, então claramente não conta, né? Uma votação. Até decisões favoráveis no STF o Kassab tem, que não é surpresa para ninguém, já que ele é amigo do Alexandre. Amigo. Olha essa matéria do Metrópolis. Moraes cancela pedido que impediu vitória de Gilberto Kassab no STF. Moraes. Então, quando você compara os resultados desse acordo Caracu, fica evidente que o Kassab entrou com a cara e o Tarcísio entrou com o resto, ou pelo menos a direita entrou com o resto. Tem alguma coisa, não é possível que vocês não concordem com isso. E é por isso que eu quero deixar aqui registrado. Tarcísio não falou a verdade sobre a relação dele com Gilberto Kassab. Por mais simpatia pessoalmente que eu tenho ao Tarcísio, eu vou continuar a cobrar os resultados dessa aliança, que talvez tornem a vida dele mais fácil, mas sacrificam o Brasil. Não só a atuação, a ligação dele com o Kassab, a própria atuação do Tarcísio como bombeiro do impeachment do Alexandre no STF. E vocês não pensem que a campanha de boicote ao PSD acabou, muito pelo contrário. Ela só começou. Agora a gente vai estar mais tempo para averiguar quais alianças estão sendo feitas pelo PL, pela direita. A gente vai cobrar cada uma das alianças feitas do PSD, com o PSD do Kassab. Chega desse acordo de Caracu. Chegou a hora da direita se impor e parar de ficar aceitando migalha de cacique que promete ser para-raio e não entrega nada como resultado. Inclusive, pela primeira vez, a gente tem um documento para pedir assinatura no Senado Federal. Finalmente. Isso é muito importante, preste atenção nisso. Esse é um requerimento de urgência para apreciação do pedido do impeachment do Alexandre. E já foi assinado por todos os 36 senadores que se comprometeram publicamente com o impeachment. Faltam só 5 assinaturas. Não desistam. Cobre o seu senador. Não importa a pressão que eu faça aqui, a pressão de vocês, nossa, no Senado não pode parar. A próxima eleição é a eleição para o Senado. 2/3 desses caras vão embora. Vocês mostraram nas urnas o quanto que vocês querem o posicionamento de direita. Esses caras precisam entender, se você não apoiar o impeachment do Alexandre, daqui a 2 anos você será demitido pelas urnas. E não importa as alianças que você faça. Então, de um lado, eu estou aqui no Paulo Figueiredo Show, expondo para todo mundo esse lado espúrio, que ninguém vai mostrar para você em lugar nenhum, dessas alianças que acaba fazendo caciques do PL fazem com o PSD, ou seja, o partido do presidente, e estava aí o Luiz Felipe agora há pouco para concordar, confirmar o que eu estava dizendo, o partido do presidente acaba alimentando, o gênio da estratégia, acaba alimentando a porcaria do sistema que nos devora. E isso é exposto de um lado, mas do outro, vocês, o povo, as urnas,
estão mostrando que não adianta, a esquerda desapareceu e o centrão teve que colocar uma roupinha e se aliar com a direita para conseguir se manter no poder. Daqui a 2 anos tem eleição para o Senado. Lembrem, essa é a mensagem para o seu senador. Ou você vota e se manifesta pelo impeachment do Alexandre, ou você será demitido. É simples assim. E acreditem, não tem nada no mundo que esses caras amem mais do que o carguinho deles. Eles realmente se acham importantes sendo senadores. Sabe por quê? Porque a maioria desses caras são os bostas, são os losers, são os fracassados. Em qualquer coisa que eles decidissem fazer na vida, eles seriam irrelevantes. Então eles precisam do cargo, da posição. O desespero deles é perder isso. Gente, vocês acham mesmo que o desgoverno Lula vai conseguir vencer em 2026? Acho muito pouco provável, muito difícil, né? Depois de tudo que esse desgoverno fez e está fazendo, né? Vamos aguardar até 2026 que com certeza a direita vai vencer com grande folga. Torcer para que Bolsonaro consiga ficar aí elegível para 2026, presidente do Brasil. Já vai colocando nos comentários o que você achou desse vídeo, coloca a cidade que você está falando e daqui a pouco tem vídeo novo aqui no nosso canal. Eu agradeço a você ter ficado até o final desse vídeo, um forte abraço e te espero no próximo vídeo.